O terceiro episódio de Cavaleiro da Lua é, sem dúvida nenhuma, o melhor episódio da série até agora. É, sim, também, sem dúvida nenhuma, um dos top 3 melhores episódios de qualquer série que a Marvel já fez. Marvel, Disney Plus. E é sobre esse episódio que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente repercutir os acontecimentos bombásticos e sensacionais do terceiro episódio de Cavaleiro da Lua. O tipo amigável. Então, o tipo amigável, o título já tá falando do Harrow. O Harrow, ele é aquele cara lá que chega na fala mansa e convence todo mundo na base da lábia. Ele é o tipo amigável que faz com que as pessoas confiem nele. Então, o título é sobre ele, o Harrow, Arthur Harrow, o grande vilãozão aí da série. O episódio começa com a Layla na falsificadora, que é amiga de família dela, né? É tipo como se fosse uma tia ali, aparentemente, porque era amiga do pai dela. O pai dela era um arqueólogo, ele era o dono do escaravelho. Então nessa primeira ceninha a gente descobre muitas coisas. Primeiro, em relação à falsificadora, né, que aquele passaporte do Mark Spector que a gente viu no episódio anterior, que mostra que ele sobreviveu ao blip pela data de emissão do passaporte, pode também ser falso, mas isso não importa em nada. Em relação a Layla, o pai dela era arqueólogo, era dono do escaravelho ali que mostra a localização da tumba de Ammit. A gente descobre que a Layla ela roda o mundo também recuperando relíquias, né? Principalmente relacionada à cultura egípcia, e isso é algo que ela fala aqui, lembra um outro personagem do universo cinematográfico da Marvel. Ela fala que ela apenas recupera itens que foram antes roubados. Então ela pega os itens da cultura egípcia que foram tirados do Egito, que estão nos museus ao redor do mundo, que estão sendo vendidos ali no submundo, né? E ela devolve eles ao lugar devido, alguns ela usa para ganhar dinheiro, ela fala isso aí. Também não dá para viver só de caridade, não é mesmo? E então aqui a gente tem esse discurso semelhante a um personagem que também fazia isso, Eric Killmonger. A gente lembra que ele ele recupera, na verdade, uma máscara de Wakanda que estava em um museu. Ele recupera um item de Vibranium também do museu e ele fala pra mulher, né? Tipo, eu tô pegando só de volta uma coisa que vocês roubaram do meu povo. Então ele tá lá recuperando algo que já foi de Wakanda, que foi retirado de Wakanda, está no museu, ele está pegando de volta, é basicamente o que ela faz. Então a Layla ela tem essa semelhança com o Killmonger, e aqui a gente vê também um pouquinho mais da profissão dela. Seguindo o episódio, a gente já começa a ver Mark Spector. Pela primeira vez a gente está acompanhando de vez Mark Spector, sem o Khonshu por perto, sem o Steven Grant por perto. Então é ele, na personalidade dele, ali já muda sotaque, já muda o tom, já muda a postura, já muda tudo. Alright, go ahead, you're in. Cheers, thanks a lot. Alright. Yeah. E a gente vê um cara mais sarcástico, né? Ele brincando ali com os bandidos. E aí começa muito bem a série, já vai mudando um pouquinho do tom dos dois primeiros episódios. Um pouquinho antes, né, da gente vir pro Mark, a gente vê que o Harrow, ele achou a localização da tumba de Ammit. Agora eles começam a escavar, e é isso que o Mark quer impedir, que ele encontre a tumba em si. O Harrow já sabe basicamente onde ela tá ali nas redondezas. O Mark tem que impedir que ele alcance isso, né? E aí a gente vê ele atrás dos bandidos. Aí tem uma coisa bem interessante, quando o Mark tá lutando, tem 3 bandidos ali, tem um mais novo, que é um adolescente ali. E o Mark vai bater nele e se segura, mesmo que o cara tenha acabado de dar quase uma facada nas costas do Mark, o Mark se segura. Então a gente já começa a ver essa veia heróica dele, né? Ele não bate no cara que tá contra ele, no cara que é um dos fanáticos de Harrow. Por quê? Porque o cara é um garoto, né? Então ele se segura. Ele é tipo aquele anti-herói mais pro herói mesmo. Ele não vai bater em todo mundo ali por conta disso. Ele tem ali os seus limites também. E é muito interessante a gente ver isso. Só que num outro momento, quando ele já tá ameaçando ali um outro dos caras, um dos mais velhos ali, ele não mataria aquele cara, tá? Só que ele tá usando os métodos dele pra conseguir informação. A faca do cara, ela é muito, muito bem polida ali. Ela é muito brilhante e, infelizmente, nesse momento, olhando o reflexo na faca, o Mark vê o Steven. E aí o Steven pede pro Mark parar. Então a gente tem o Steven que não gosta de violência nenhuma. A gente tem o Mark que faz o que é necessário para conseguir o que ele quer. Então ele ia ameaçar o cara. Não ia matar, mas ia ameaçar o cara para conseguir informação. Só que o Steven impede isso. A gente sabe que o Mark tá no controle, então ele é mais forte que o Steven. Só que num momento de dúvida, de confusão, o Steven consegue assumir. E isso aconteceu com o Mark diversas vezes.
Quando o Steven estava confuso nos 2 primeiros episódios, o Mark conseguia assumir, o Steven logo voltava. Aqui foi a mesma coisa, o Mark viu o Steven na faca, ficou confuso com o Steven falando na cabeça dele, tipo, para, não faz isso, que acabou deixando o Steven tomar o controle do corpo, e a primeira coisa que o Steven faz tomando o controle do corpo é libertar os garotos. A gente não vê isso acontecendo, porque aqui acontece o mesmo efeito dos primeiros episódios, só que ao contrário. O que o Steven faz a gente não vê, agora a gente está acompanhando o Mark. E aí o Mark acorda num táxi indo pro aeroporto, por quê? Porque o Steven estava tentando voltar para Londres desesperado, certo? Só que o Mark recupera ali o controle, vê os caras de novo, vai pra cima dos caras de novo, começa a luta e o Steven de novo. Tem um espelho, tem um reflexo, o Steven vai aparecer com mais poder, né? Porque, tipo, dentro da cabeça dá pra ouvir o Steven, só que ele não tem tanta voz ativa. Ele não tem tanta voz ativa quanto ele tem quando ele tá aparecendo num reflexo. Isso aí o Mark também falou no episódio 2. Ele falou, os reflexos ajudam, mas não é o suficiente pra gente ficar tomando controle. Então a gente sabe que quando a personalidade que não está no controle aparece no reflexo, ela tem mais poder sobre aquela outra personalidade. Então, até o momento, a gente estava vendo Mark e Steven, só os dois, certo? Só que aqui acontece uma coisa muito foda, que eu já fiz aquele memezinho do Leonardo DiCaprio apontando para a tela. Por quê? Porque nesse momento, de novo, de confusão entre os dois, Mark e Steven meio que brigando ali pelo controle do corpo, Mark querendo torturar o cara, o Steven querendo deixar os caras em paz, o Mark toma uma paulada na cabeça, cai, e quando ele acorda, os caras estão mortos. Só tem um moleque ali, o mais novinho, que tá ali meio assustado, tentando fugir, só que os outros dois estão mortos, e a primeira coisa que o Mark faz é olhar pro Steven, porque era o Steven que tava tentando tomar o controle, e fala, mano, Steven, o que você fez? E, mano, tudo mundo, tipo, aquela hora eu fiquei, caralho, o que tá acontecendo? E o Steven fala, mano, eu não fiz nada, tipo, não fui eu que fiz isso. E aí, nós temos a entrada de uma terceira personalidade. Isso ainda não foi dito na série, mas sim, muito provável que seja Jack Lockley. Jack Lockley, nos quadrinhos, é a personalidade taxista do Steven Grant, do Mark Spector, né, do Cavaleiro da Lua. É o cara que observa, pega mais informação na rua e é o cara mais violento dos três, sim. E aqui, nós vemos esse cara chegando. Então, nós temos uma personalidade completamente contra a violência, uma personalidade que faz o que precisa ser feito e uma personalidade que dá uma exagerada, né? Então agora chegou essa terceira parte. Dá pra gente considerar um herói, um anti-herói. Eu não considero o Mark um anti-herói, eu considero o Mark um herói, mas só pra gente posicionar aqui. Um herói, um anti-herói e um vilão. Também o Jack Lockley não vai ser um vilão, tá? Só que é só pra posicionar assim os extremos. O Mark é o meio termo, o Steven é o bonzinho ao extremo, e o Lockley é o anti-herói. Ele sim é o anti-herói ali, que ao extremo também, que vai fazer tudo, até matar, pra impedir o Harold de fazer as coisas. Então, chegamos aí à nossa terceira personalidade na série. Isso é muito, 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 muito foda. E toda a confusão, o Oscar Isaac, ele tá maravilhoso nessa série. Toda a confusão entre os dois, entre o Steven e o Mark, fala, caralho, o que você fez? Não fiz nada, não fui eu, não sei o que lá. Mano, isso é muito, muito, muito foda. Aí o Mark recupera o controle, o garoto ali ainda sobrou, então é aquele que ele não queria machucar, porque é o mais jovem e tudo mais, e ele precisa obter informações, e o Khonshu fala, leva ele até a ponta da montanha e segura, né? Porque ele vai acabar contando. O Khonshu não esperava que esse garoto fosse tão fiel a Amit. Então ele prefere se matar do que contar o que o Harold está fazendo, contar onde o Harold está. Nesse momento, o Khonshu se vê encurralado e faz uma coisa que os deuses egípcios não fazem, e também a gente vai descobrir isso mais pra frente no episódio. Ele interfere, ele muda o céu, né? Ele usa seus poderes lunares para acelerar ali o entardecer, né? Para colocar a lua na frente do sol. E isso daí o mundo inteiro tá vendo, não é uma alucinação igual tipo, quando o Khonshu aparece só o Mark vê. Não. Esse efeito no céu o mundo inteiro viu, e os deuses egípcios ficam muito irritados com essa exposição. Com isso, o Khonshu consegue o que ele queria, né? Ele consegue se reunir com os deuses, mas ele consegue essa reunião na base do desespero. Ele não pensa, ele não se prepara, ele simplesmente fala, eu tenho um plano, vou fazer isso, e ele convoca essa reunião à base da força, né? Desagradando os deuses, então ele já vai se reunir com os deuses putos com ele, né? Por quê? Porque ele tem que atrasar um pouco o Harold de qualquer jeito, então ele tá ali meio que nos limites, e ele fala pro Mark, o nosso apelo contra o Harold tem que ser muito consistente,
porque da última vez que eu me reuni com esses deuses eu fui banido, né? Então o Khonshu não tem uma relação boa com os deuses e ele precisava de um apelo consistente. Então abre-se o portal e eles entram na pirâmide de Gizé, é uma das mais famosas, talvez a mais famosa do Egito aí do mundo, né? E ali é que acontece a reunião dos deuses com os avatares. Então um portal abriu em cada lugar do mundo, os avatares dos deuses egípcios entraram nesse portal. O cara podia estar em São Paulo, na minha casa aqui, eu tô abrindo um portal aqui, eu vou aparecer lá nas pirâmides. Não é porque, tipo, o Mark estava no Egito, eles viajaram até o Egito. Não, teve um portal ali que levou eles para dentro das pirâmides, tá? E aí é legal porque no vídeo anterior eu tinha falado, putz, seria muito bom se aparecessem outros avatares aqui, né? E aparecem outros avatares de divindades, essas numa posição além da do Khonshu. Por quê? Porque o Khonshu ele foi banido dessas cadeiras, porque, né, a gente vai descobrindo aqui, ele decidiu interferir diretamente, né? Ele fez o que ele acabou de fazer de novo, ele dá uma interferida ali, ele meio que expôs os outros deuses egípcios e ele acabou banido dessa turminha. Os avatares que estão ali são o de Hathor, né, a deusa da canção e do amor, que era amiga do Khonshu, ela é amiga do Khonshu, então você sempre tem que ter um aliado ali no conselho, é sempre bom, o Khonshu tem uma, graças, né, ainda bem, graças a Deus ele tem alguém ali para interceder por ele. Os outros deuses que estão ali são Horus, Isis, Tefnut e Osíris. Osíris é o deus dos mortos da mitologia egípcia. A Amit, ela é a deusa, né, que recolhe as almas, então ela é meio que a líder lá do submundo. Mas o deus dos mortos é Osíris, ele está nesse conselho. Nós temos Isis, que é considerada a mãe divina do faraó. Nós temos Horus, que é filho de Osíris e de Isis, é filho dos dois, dessas duas divindades. E nós temos Tefnut, que é a divindade que personifica a umidade e as nuvens na mitologia egípcia. Então essa é a composição que nós temos ali neste cenário em que o Mark chega. Nada de Anubis, ninguém falou nada de Anubis até agora, então veremos aí, porque eu acho ainda que ele vai aparecer. Voltando aqui à reuniãozinha, tem bastante coisa importante. Primeiro que a gente vê que o Khonshu, ele fala, eu fui banido porque eu não desisti da humanidade igual vocês desistiram. E aí os deuses respondem, não, a humanidade desistiu da gente, então nós deixamos os nossos avatares fazendo o nosso trabalho. Você foi banido porque você expôs a gente, certo? E aí eles dão aquela de eternos ali e falam, os nossos avatares estão aqui apenas para observar, não interferir. Enquanto os deuses egípcios pensam assim, o Khonshu pensa diferente, ele pensa que ele tem que proteger a humanidade e ele faz muito por isso. Então a gente vai vendo outras camadas do Khonshu também. Ele tem que se expor contra os outros deuses, tem que se posicionar dessa forma para proteger a humanidade. A gente vê ele muito abusivo em relação ao Mark, porque essa é a conversa que ele entende. Por quê? Porque ele quis proteger a humanidade, isso custou a ele um lugar no trono lá, ele foi rebaixado pelos outros deuses e agora ele está a um passo de ser completamente preso, né, aprisionado em pedra. Se ele fizer mais uma vez isso que ele fez para conseguir a reunião, que é manipular o céu, manipular para o mundo inteiro ver. E aí, né, como ele está denunciando uma atitude do Harrow naquele conselho, o Harrow é chamado e ele chega lá já sabendo como tudo funciona. Ele era o avatar do Khonshu, então ele conhece os outros avatares também, as outras divindades. E ali é uma parada que isso daí me deixou revoltado, porque o Khonshu, antes de entrar, ele fala, a gente precisa de um apelo consistente. E o apelo dele não é nada consistente. O Harrow consegue levar as coisas com muita facilidade. O Mark paga de maluco lá. E aí o apelo do Khonshu se perde completamente e eles têm que tentar outra alternativa. Então a Hathor, né, a avatar da Hathor, ela dá uma pista pro Mark de como ele consegue a localização ali da tumba de Ammit, né? E aí ele já sai em busca disso e a Layla encontra com ele. Então eles estão buscando alguém que trabalha nesse submundo aí. E é nesse momento que eles falam de Anton Mogart. Ele é o Midnight Man, né? Nos quadrinhos ele é um colecionador, um ladrão aí também de relíquias, de obras e tudo mais. E aqui ele é um colecionador. E essas paradas por baixo dos panos, essas negociações ilegais aí que acontecem no submundo do crime, elas são concentradas no universo Marvel em uma região específica. E aqui nós temos finalmente a primeira referência ao restante do UCM, que é Madripoor. Quando a Layla chega lá para falar com o Mogart, um dos funcionários dele intercepta ela e fala, né? Vocês têm muito que conversar depois do que aconteceu em Madripoor. Para quem não se lembra, Madripoor é onde Falcão
e Soldado Invernal vão para procurar informações em relação ao soro de super soldado e tudo mais que estava rolando na série de Falcão e Soldado Invernal. Eles vão lá com o Zemo, por quê? Porque o Zemo ele tem negócios com essa turminha, ele conhecia uma galera lá, e o Mogart é basicamente tipo o Zemo. Eu cheguei até a um momento a considerar que fosse aparecer alguém nesse tipo aí, o Zemo mesmo. Ou a própria Sharon Carter, que é o mercador do poder, a gente viu isso em Falcão e Soldado Invernal. Não aconteceu nada disso, apareceu aí o Midnight Man, mas nós temos aqui a primeira citação ao restante do CM, citação direta, né? Porque no primeiro episódio o Steven Grant ele fala, tem muita gente no mundo que faz coisas estranhas, né? Não sei o que, alguma coisa assim, se referindo a superpoderosos e tudo mais. Mas isso era uma parada mais subjetiva, aqui é muito objetivo. Madripoor esteve em Falcão e Soldado Invernal diretamente e agora é citado aqui em Cavaleiro da Lua, posicionando essa série também com as outras do CM. Uma parada bem triste aqui é que o Anton Mogart, ele é interpretado pelo Gaspar Ulliel. Gaspar Ulliel é um ator que faleceu no começo desse ano. Né, ele sofreu um acidente esquiando e não resistiu aos ferimentos, não conseguiu nem chegar ao hospital. Esse episódio até no final aparece em memória de Gaspar Ulliel, né, um ator que tinha acabado de chegar na Marvel, é um ator francês, um dos atores franceses mais reconhecidos ao redor do mundo. Aconteceu a fatalidade, muito triste mesmo, e ver ele ali também me bateu me deu uma tristeza, né? A gente vê que a Layla e o Mogart, eles têm o passado, né? Justamente por isso, né? Porque o cara fala pra ela, depois do que aconteceu em Madripoor, vocês têm muito que conversar. E depois ele fala pra Layla, depois do que você fez comigo, eu estava preparado pra te perdoar e você faz essa palhaçada de novo. Então eles têm realmente ela causou na dele. E nós vemos o Steven realmente tendo uma utilidade aqui, sem ser chato pra caralho. O Oscar Isaac, ele deu uma entrevista falando que a personalidade favorita dele na série é o Steven Grant. Então a gente vai ver muitas camadas do Steven ainda se desenvolvendo. E aqui, né, o Mark e a Layla precisam do Steve para entender como funcionam aquelas pistas que eles estavam buscando para encontrar a localização da tumba de Ammit. E o Steven chega e começa a encontrar, só que aí o Harold chega de novo, leva todo mundo na lábia de novo, você já tá me irritando um pouquinho, e aí a situação degringola, só que aí nós temos neste momento uma cena de ação foda para um caralho. Os 3 episódios tiveram cenas do caralho, e pra mim essa daqui foi a melhor até agora, porque o Mark tá lá lutando pra caralho, o Steven assume o controle, vira o Senhor da Lua, pede pra todo mundo parar, aí começa a tomar facada pra porra, e pede pro Mark assumir de novo. Então ele só entra na luta, ele só entra pra atrapalhar, quando essa parada mais investigativa, com referências mitológicas e tudo mais, o Steven é o mais indicado. Quando a parada é na porrada, sem dúvida nenhuma é o Mark. O Steven quase mata o Mark, ele só consegue voltar ali por conta da Layla, né? Aquele negócio que eu tinha falado no episódio anterior, no vídeo anterior. Ele gosta tanto da Layla, ele se importa tanto com a Layla, que o Steven é uma personalidade que absorveu muito da Layla, né? Interesses em comum e tudo mais. Então, isso aí é muito interessante porque ele só consegue voltar a ação, consegue se recuperar de todas aquelas perfurações de lança graças a Layla. Não que aquilo estivesse matando ele, porque o traje, como o próprio Khonshu fala no episódio, é um traje de cura, então é um traje que meio que deixa o Mark Spector ali imortal. Então enquanto ele tá com os poderes do Khonshu, ele tá imortal. Então aquelas lanças, elas só estavam imobilizando ele. No momento em que ele vê a Layla precisando de ajuda, ele quebra as lanças e volta pra porrada. Então ela que deu essa força pra ele dar esse estirão aí. Depois disso tudo, nós vemos aí, eles têm uma DRzinha rápida, o Mark com a Layla, né? Ele é meio cuzão com ela mesmo. A gente vê até que ela começa, tipo, a pedir mais pelo Steven, porque o Steven é o cara legal, né? Ela se sente muito mais confortável perto do Steven. E o Mark fala, eu estive no controle dessa situação de múltiplas personalidades, até muito pouco tempo. Então dá a entender que o Steven, ele chegou há muito pouco tempo, né? Então o Steven não estava aí desde sempre. Isso reforça também a parada de ele absorveu muita coisa da Layla nele, coisas que ele não tinha, que ele precisava, né? Ele, Mark, e aí isso acabou criando a personalidade do Steven Grant, certo? E a personalidade do Jack Lockley, ela pode ter sido criada em um momento em que ele precisava sim extrapolar as limitações morais dele, precisava sim de um pouco mais de violência, né? E aí o Jack Lockley acaba assumindo essa personalidade muito mais violenta que nós provavelmente veremos nos próximos episódios. Aqui de novo, eles precisam de pistas, eles precisam descobrir coisas para achar a localização da Ammit, e aí sai Mark, entra Steven, o Steven ele retoma o corpo de vez, né? E aí ele descobre as coisas, só que ele precisa da exata composição e posicionamento das estrelas de décadas, séculos no passado. E o Khonshu
sabe como fazer isso. Então nesse momento o Khonshu faz o que os deuses tinham falado para ele não fazer. Ele volta a manipular o céu, ele volta a expor as divindades, porque a gente vê que o mundo inteiro tá vendo tudo o que tá acontecendo ali. O Harrow de novo vê e fala, caralho, você tá desesperado mesmo, né? Ele tá desesperado sim para proteger a humanidade da Ammit. Se a Ammit acordar, fodeu para todo mundo. E o Khonshu sabia que ele seria aprisionado se fizesse isso, mas mesmo assim ele faz com o Senhor da Lua ajudando. Isso é muito foda. Essa cena foi maravilhosa, é uma parada que minha mãe tem labirintite, eu vou falar até pra ela quando ela for assistir, pra ela tomar cuidado, que ela tá vendo a série, né? Meus pais estão vendo com meu irmão. Mas tomar cuidado porque, mano, essa cena quando começa tudo a girar, você fala, caralho, velho. Caralho, e é muito lindo, é muito foda. O Steven Grant e o Khonshu trabalhando juntos. O Khonshu já começa a ter uma postura mais calma com o Steven, mais parceira com o Steven. E aqui, enquanto o Khonshu tá lá tentando voltar ao céu no máximo de tempo que ele pode, os deuses estão aprisionando ele em pedra, então ele vai perder todos os poderes. Só que antes disso acontecer, a Layla consegue a localização que eles precisavam. Porém, contudo, entretanto, Khonshu é aprisionado, Steven e Mark perdem os poderes da Lua, perdem os poderes de Avatar do Khonshu, porque o Khonshu agora não tem poder nenhum mais, ele tá preso. Então ele fala antes de ser preso, Steven, pede pro Mark me salvar. Agora, nesse quarto episódio, nós veremos o Mark sem poderes do Cavaleiro da Lua, tendo que salvar o Khonshu, né? Ou sem todos os poderes, talvez ele tenha algum resquício ainda de poder, ele consiga invocar o traje de novo, mas não será no ápice do seu poder. Lembrando que o ápice do poder do Cavaleiro da Lua é na Lua Cheia. E de novo, eu tô amando a diferença de Senhor da Lua pro Cavaleiro da Lua. Chega a ser cômico o Senhor da Lua nos momentos de luta ali. Sorry. You alright? That's it. Alright, time out! Aquilo ali, eu comecei a rir quando ele aparece, só que eu já fiquei puto depois que ele é imobilizado e chama o Mark de volta. Porra, tá tirando, né? Mas, uma outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que chegamos na metade da série. São 6 episódios ao todo, nós chegamos ao final do terceiro, então semana que vem já entramos na reta final. Como as coisas são divididas como filmes em 3 atos, são 2 episódios do primeiro ato, 2 episódios do segundo ato e 2 episódios do ato final. Esse segundo ato começou agora, deve se encerrar aí no próximo episódio. E aí o conflito final, com o Khonshu recuperando, o Mark voltando a ter os poderes de Cavaleiro da Lua, e o Harrow conseguindo provavelmente encontrar a Ammit e começar a libertação dela, isso a gente verá no 5º e 6º episódios de Cavaleiro da Lua. Se vocês gostaram dessa análise, se inscrevam no nosso canal, mandem perguntas lá no Instagram, que tem uma abinha de perguntas lá para vocês mandarem, porque a gente responde na gravação do nosso Nexus Room, nosso podcast exclusivo de Marvel, semanal, que é publicado todas as sextas-feiras. Então, ó, aqui tá passando o canal de Spotify, tá passando o Instagram, então olhem todas as nossas redes sociais para participar com a gente. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.